Regra de substituição, baseado na seção 5.5 do livro do Sturt. Vale observar que essa seção é a última seção que ainda cai na prova, na P3, que começa nessa quinta-feira. Tá? Então, o material da aula de quarta-feira já não entra no material da P3. Muito bem, então vamos começar dividindo aqui o nosso quadro. Pronto. E vamos fazer aqui, então, exemplos e exercícios. Okay? Então, começamos com o exemplo 1. Calcule a integral de x à quinta cosseno de x à sexta menos 2. Ok? Bom, então o que grita para a gente aqui é o fato de que essa potência x à quinta tem um expoente que é exatamente 1 grau menor que o expoente de x à sexta menos 2. E, portanto, o que é natural para esse problema é a gente introduzir a substituição x à sexta menos 2, que leva a du ser igual a 6x à quinta dx. Aí a gente observa que o que nós temos aqui, de fato, não é 6x à quinta dx. Nós temos x à quinta dx. Então, x à quinta dx pode ser reescrito como 1/6 de du. E, portanto, a gente reescreve a nossa integral, nosso problema aqui, como sendo a integral de cosseno de u du sobre 6. Ok? Em outras palavras, 1/6 da integral de cosseno de u du. Aí a pergunta é, qual é a função cuja derivada é o cosseno? A função é o seno. Então, isso daqui é seno de u sobre 6 mais constante. Agora, o detalhe é que a gente não terminou, porque a pergunta era, aqui a pergunta, integral de x à quinta cosseno de x à sexta menos 2 dx, é equivalente à pergunta qual é a função de x cuja derivada é x à quinta vezes cosseno de x à sexta menos 2. E a gente está respondendo aqui uma função de u. Então, a gente tem que desfazer a substituição, lembrando que u é x à sexta menos 2, e dá a resposta em termos de x. Então, você fica com seno de x à sexta menos 2, tudo isso sobre 6 mais constante. Agora sim, quando você deriva o seu lado direito, deriva o seno de x à sexta menos 2, tudo isso dividido por 6 mais constante, o que você ganha? 0 da derivada da constante, tá? Derivada do seno é cosseno, cosseno do que tem dentro, cosseno de x à sexta menos 2, vezes a derivada do que tem dentro, que é 6x à quinta dividido por 6. Então, dá exatamente x à quinta cosseno de x à sexta menos 2. Tá? Ok. 2. Integral de raiz de 2x mais 1 dx. Quanto vale isso? Então, aqui nós vamos colocar aqui duas soluções. Solução 1 é aquela em que eu faço u igual a 2x mais 1. du, nesse caso, é 2 dx. É a derivada de u dx. Em outras palavras, du dx é igual a 2. Então,
o nosso problema vira o problema de achar a integral. E, veja, eu não tenho 2dx, eu tenho somente dx. Então, dx é 1/2 de du, que du é 2dx. Dx é 1/2 de du. Então, eu reescrevo essa integral como sendo a integral de raiz de u vezes 1/2 du. Ou seja, raiz de u sobre 2 du. Bom, isso aqui é u elevado a 1/2 vezes 1/2 du. E a integral de u elevado a n é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, n mais 1 é 1/2 mais 1, que é 3/2. Então, isso aqui é 1/2 de u elevado a 3/2 dividido por 3/2 mais constante. Bom, esse 2 cancela com esse 2, eu fico com 1/3 aqui. Tá? E eu preciso agora desfazer a substituição. Então, isso aqui vira 1/3. U é 2x mais 1. Elevado a 3/2 é a mesma coisa que a raiz disso tudo ao cubo. Mais c. Ok? Bom, isso aqui foi a solução 1. Vamos ver agora a solução 2. E a gente vai ver que o resultado precisa ser o mesmo. Então, solução 2. Okay. Na solução 2, eu vou usar u igual à própria raiz de 2x mais 1. Quem é du nesse caso? Du é a derivada da raiz de 2x mais 1 em relação a x dx. Então, é 2x mais 1 elevado à potência 1/2. Então, cai o expoente. 2x mais 1 elevado à potência 1/2 menos 1, que é menos 1/2, vezes a derivada do que tem dentro. Derivada de 2x mais 1, que é 2. Tudo isso dx. Em outras palavras, o resultado é 1 sobre raiz de 2x mais 1 dx. Bolas, eu não tenho isso no meu integrando. Eu não tenho dx sobre raiz de 2x mais 1 no meu integrando, tá? Tenho só dx. E agora complicou. Porque se eu escrever dx igual a raiz de 2x mais 1 du, agora complicou, porque isso aqui é uma função de x e esse daqui é du, né? Então, o que eu faço é lembrar que raiz de 2x mais 1 é o próprio u. Então, isso aqui é u du. Portanto, o nosso asterisco aqui, o nosso integrando, que é a nossa integral que a gente quer calcular, tá? É igual ao quê? É igual a u vezes dx. dx é u du. Em outras palavras, eu quero integrar u ao quadrado du. E esse é fácil. Esse dá u ao cubo sobre 3 mais constante. Aí eu vou lembrar que u é raiz de 2x mais 1. Então, deu exatamente 1/3 da raiz de 2x mais 1 ao cubo. Mais constante. Em outras palavras, a gente ganhou o mesmo resultado. Duas soluções para o mesmo problema. Duas soluções bastante diferentes
para o mesmo problema, obtendo o mesmo resultado. Três. Calculemos a integral de x sobre raiz de 1 menos 4x². A dica aqui é que a derivada de 1 menos 4x² é parecida, tem um tal de um x dx, vezes uma constante. Então, quando é vezes uma constante, a gente sempre consegue lidar com ela. Então, se eu fizer u igual a 1 menos 4x², du é menos 8x dx. E assim, x dx, que é o que eu tenho, é menos 1/8 de du. Okay? Então, essa integral aqui vira a integral de 1 sobre raiz de u vezes menos du sobre 8, ou menos 1/8 de du. Isso aqui é menos 1/8 integral de u elevado a menos 1/2 du. Esse menos 1/8 eu passei para fora da integral, porque é uma constante, e esse 1 sobre raiz de u eu estou descrevendo como sendo u elevado a menos 1/2. E agora ficou fácil. É menos 1/8 que multiplica u elevado a menos 1/2 mais 1, que é 1 elevado a 1/2, dividido por 1/2. Mais uma constante. Professora, por que você botou a constante aqui fora e não botou aqui dentro? Eu não botei aqui dentro porque aqui dentro ficaria menos 1/8 da constante. Mas se a constante é arbitrária, menos 1/8 da constante ou a outra constante arbitrária é a mesma coisa. Então, isso aqui dá, esse menos 1/8 cancela. Esse 8 cancela com esse 2, você fica com 4 aqui. Então, você ficou com menos 1/4 da raiz de u mais c. Lembrando que u é 1 menos 4x², isso aqui deu raiz de 1 menos 4x² sobre 4 mais c. Como eu disse antes, nós podemos sempre verificar as nossas respostas quando a gente está falando de integração indefinida. Então, verifiquemos a nossa resposta. Eu quero saber se quando eu calcular a integral, ó, tá vendo? Eu esqueci um sinal de menos aqui. Esse sinal de menos eu tinha me esquecido. E iria dar problema. Menos raiz de 1 menos 4x² sobre 4 mais uma constante genérica. Quando você calcula a derivada, o que isso dá? O que nós obtemos? Derivada disso aqui é menos 1/4 da derivada da raiz quadrada de 1 menos 4x², que é a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 raiz quadrada, vezes a derivada do que tem dentro. A derivada do que tem dentro é a derivada de 1 menos 4x², que é menos 8x. Okay? Mais a derivada da constante, que é 0. O que tem dentro é 1 menos 4x². Resultado. Esse menos com esse menos cancela.
vira mais. E aí você tem 4 vezes 2 no denominador, que é 8, e cancela com 8 do numerador. Então, resultado, x sobre raiz de 1 menos 4x ao quadrado. Isso aqui é exatamente o nosso integrando. E, portanto, a resposta está correta. Ok? Ok. Exemplo 4. Integral de e elevado a 5x dx. Bom, esse aqui praticamente dá para adivinhar, né? Mas, ainda assim, vamos usar aqui o poder aqui da regra de substituição. Então, eu vou chamar isso aqui de asterisco. E eu vou fazer a substituição U igual a 5x, du é 5 dx. Portanto, dx é 1/5 de du. E aí, com essa substituição, asterisco vai ser igual a integral de e elevado a u vezes 1/5 de du. Isso aqui é 1/5, uma função que é primitiva da exponencial, é ela mesma, mais constante. Mas aí a gente precisa voltar a substituir u como função de x. Então, eu ganho e elevado a 5x sobre 5 mais uma constante. 5. Essa é um pouco mais desafiante. Raiz de 1 mais x quadrado, x à quinta dx. Essa é mais desafiante porque eu vou substituir o que é por quem aqui, de maneira assim, imediata. Tem 1 mais x quadrado aqui, se eu calcular a derivada disso, dá 2x dx. Não tem 2x dx aqui. Tá? Raiz de 1 mais x quadrado também não é, porque eu precisaria de 1 sobre 2 raiz de 1 mais x quadrado. Não tem outra raiz aqui na história. Eu tenho esse x à quinta. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma massagem algébrica aqui e nós vamos reescrever isso assim. Vou reescrever isso aqui assim. Isso é raiz de 1 mais x quadrado vezes x quadrado ao quadrado, que é x à quarta, vezes x dx. E agora observe, se eu fizer u igual a 1 mais x quadrado, du é 2x dx, e x ao quadrado é u menos 1. X dx é 1 meio de du. Então, vamos fazer essas substituições na nossa integral e a gente ganha que a nossa integral é igual à integral de raiz de u vezes x quadrado é u menos 1 ao quadrado e x dx é 1 meio de du. Melhorou a nossa situação? Melhorou. Vocês vão ver já já por quê.
nossa situação ficou sendo raiz de u vezes u menos 1 ao quadrado. Isso aqui agora, eu vou abrir esse u menos 1 ao quadrado, vou passar esse 1 meio para fora da integral, porque ele é uma constante. Eu vou escrever isso aqui como raiz de u vezes u ao quadrado menos 2u mais 1. U menos 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, agora eu vou pegar esta integral e vou separar ela em 3 pedaços diferentes. Isso aqui é 1 meio da integral de u ao quadrado vezes raiz de u. Isso aqui é u elevado à potência 2 mais 1 meio, que é u elevado a 5 meios. Menos 1 meio da integral de u vezes 2u. Isso aqui é menos a integral de u elevado a 3 meios. U raiz de u é u elevado a 3 meios. E, finalmente, mais 1 meio da integral de raiz de u, ou seja, u elevado a 1 meio. Deu. Cada um desses aqui deu. Resultado. 1 meio. Eu sei integrar u elevado a 5 meios? Sei. É u elevado a 5 meios mais 1 é u elevado a 7 meios dividido por 7 meios. Mais uma constante. Só que como essa daqui tem uma constante genérica, essa também e essa também, eu vou juntar todas as constantes genéricas numa só. Menos a primitiva de u elevado a 3 meios é u elevado a 5 meios dividido por 5 meios. Mais c. Mais a primitiva de u elevado a 1 meio é u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. E agora sim, mais uma constante genérica. Resultado. Esse 2 cancela com esse 2, esse aqui também, e esse aqui vira 2/5. Então, você ficou com 1/7 de u elevado a 7 meios, menos 2/5 de u elevado a 5 meios, mais 1/3 u elevado a 3 meios, mais c. Acabou? Não, não acabou, porque o que eu procuro aqui é uma função de x cuja derivada seja raiz de 1 mais x quadrado vezes x à quinta dx. Então, eu preciso voltar e desfazer a minha substituição, ganhando 1/7 de 1 mais x quadrado elevado a 7 meios, menos 2/5, 1 mais x quadrado elevado a 5 meios, mais 1/3, 1 mais x quadrado elevado a 3 meios, mais c. Agora sim. A verificação eu vou deixar para vocês fazerem como exercício. Tá? Então, a verificação significa que você pega essa expressão aqui e calcula a derivada em relação a x, e você tem que ganhar a raiz de 1 mais x quadrado, x à quinta dx. Ok? Muito bem. Próximo exemplo. Esse aqui vai ser o exemplo 6. Então, agora vejam. Eu vou colocar uma integral cujo resultado eu desconheço, que é uma integral trigonométrica, integral da tangente de x dx. Eu conheço funções cuja derivada é a secante ao quadrado, eu sei da função cuja derivada é a secante de x, é a cosecante, a cotangente, a cosecante ao quadrado, a cosecante vezes a cotangente, tudo isso eu conheço, mas eu não conheço ainda nenhuma função cuja derivada seja exatamente a tangente. Então, é isso que nós estamos procurando.
Eu vou começar reescrevendo a minha integral como sendo... substituindo tangente de x pela sua expressão em termos de senos e cossenos. Então, é o seno de x dividido pelo cosseno de x dx. E agora observe, se eu escolher seno de x como u, eu quero fazer uma substituição. A derivada do seno é o cosseno, então eu teria que ter cosseno de x dx. Mas o que eu tenho aqui é dx sobre cosseno de x. Então, essa não é a boa substituição. Ao invés disso, eu vou fazer a substituição u igual a cosseno de x. E aí, nesse caso, du é a derivada do cosseno, é o menos seno de x dx. Isso significa que seno de x dx, que é o que eu tenho, o que está aparecendo aqui, é igual a menos du. Portanto, asterisco, portanto, é igual a menos a integral de u de du sobre u. Dx, seno de x dx é menos du. Então, eu substituo tudo isso aqui por menos du e esse denominador aqui eu estou substituindo por u. Ok? E aí fiquei com a integral de menos du sobre u ou menos 1 sobre u du. Sei achar a primitiva de menos 1 sobre u? Sei. A primitiva mais geral que existe é menos o logaritmo do módulo de u. Porque eu sei que a derivada do log de módulo de u é 1 sobre u, mais uma constante genérica. E, portanto, asterisco é igual a menos o log do cosseno de x, mais constante. Isso aqui é igual ao log de 1 sobre cosseno de x, porque 1 sobre o módulo do cosseno de x é igual ao módulo de cosseno de x elevado a menos 1, e pelas propriedades do logaritmo, o expoente menos 1 sai multiplicando. Mas 1 sobre cosseno de x, em valor absoluto, é igual ao valor absoluto da secante de x. Então, o que nós obtivemos no final foi que a função cuja derivada é a tangente é o logaritmo natural da secante em valor absoluto, mais uma constante. Esse aqui foi o número 6. 7. Vamos calcular a integral de 3 até 7, até 8, por exemplo, podia ser até 7, tanto faz, de x ao quadrado raiz de 1 menos x dx. Novamente, eu estou na presença de um integrando, ou de uma integral que não tem uma substituição óbvia para fazer. A gente precisa fazer manipulações algébricas. Então, eu vou reescrever isso aqui assim. Eu vou introduzir u como sendo 1 menos x, du é menos dx, o que significa que dx é menos du.
Se U é 1 menos X, então X é 1 menos U. Portanto, o nosso asterisco é igual à integral de 1 menos U ao quadrado sobre raiz de U vezes menos du. Só que agora eu preciso modificar aqui os limites de integração também. Então, quando x é igual a 3, u é igual a 1 menos 3, menos 2. Quando x é 8, u é igual a 1 menos 8, menos 7. Então, meus limites de integração passam a ser de menos 2 até menos 7. Agora, na reta real, o menos 7 está aqui e o menos 2 está à direita de menos 7. Então, essa integral aqui está com os limites de integração invertidos em relação à orientação da reta. Então, eu posso reescrever a minha integral como sendo menos a integral de menos 7 até menos 2, mas eu tenho esse menos du aqui também. Então, isso aqui vai ficar simplesmente a integral de menos 7 até menos 2 de 1 menos u ao quadrado sobre raiz de u du. Esse menos vem aqui para frente, troca os limites de integração e você já está na direção correta. Bem, como é que finaliza? Isso aqui é a integral de menos 7, até menos 2 de 1 menos 2u mais u ao quadrado dividido por raiz de u. Então, isso aqui é u elevado a menos 1 meio menos 2 vezes raiz de u, que é igual a u dividido por raiz de u, mais u elevado a 3 meios. Deu. Isso aqui é 1 sobre raiz de u, menos 2u sobre raiz de u, mais u ao quadrado sobre raiz de u. Okay? Isso aqui deu integral de u elevado a menos 1 meio, é u elevado a 1 meio sobre 1 meio, que é 2, menos 2 vezes, a integral de 2 vezes raiz de u é igual a menos 2 vezes u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Né? Então, isso daqui dá menos 4 terços u elevado a 3 meios. Okay? Mais a integral de u elevado a 3 meios é 2 quintos de u elevado a 5 meios. Isso aqui tem que ser avaliado entre menos 7 e menos 2. Uma grande vantagem de você calcular a integral definida é que você não precisa reverter para os limites de integração, para a variável x. É só você pegar a sua função de u e avaliar entre os novos limites de integração. Tá? Então, o resultado final de 7, do problema 7, é igual a 2 vezes... Opa, não dá certo. Eu não podia estar fazendo esse cálculo aqui, porque eu não posso calcular raiz quadrada de número negativo.
eu tinha que ter prestado atenção quando eu formulei o problema para vocês, eu tinha que ter prestado atenção que meu integrando tinha que estar definido aqui no intervalo de integração, que vai de 3 até 8. Mas não está definido, porque 1 menos x para x igual a 3 é igual a menos 2, e raiz de menos 2 não está definida, e 1 menos x para x igual a 8 é igual a menos 7, e raiz de menos 7 não está definido. Tá? Então, a resposta é problema mal formulado, pois o integrando não está definido no intervalo de integração. Qual era o intervalo de integração? É o intervalo que vai de 3 até 8. Não é o intervalo menos 2, menos 7, menos 2. É o intervalo 3, 8, porque o integrando é uma função de x. Tá? E o integrando como função de x não está definido para x entre 3 e 8. Tá? Então, esse problema aqui está mal formulado. Não tem problema. Vamos passar ao próximo. Exemplo 8. Vou fazer um exemplo parecido. Agora eu vou fazer calcular a integral de 1 até 4 de x sobre raiz cúbica de 1 mais x dx. Tá? Ok. Então vejam que agora meu integrando não tem problema nenhum. Para começo de conversa, isso aqui é uma raiz cúbica, não é uma raiz quadrada. Mas mesmo que fosse uma raiz quadrada, 1 mais x é positivo no intervalo que vai de 1 até 4, x de 1 até 4, e, portanto, meu integrando está mais do que bem definido nesse intervalo. Essa integral não tem problema algum para calcular. Então, aqui eu vou fazer novamente aquela substituição que a gente já está acostumado. U é igual a 1 mais x, du é igual a 1 dx. 1 dx é a mesma coisa que dx. E agora, quando x é igual... Agora vou ter que substituir também os limites de integração. Quando x é igual a 1, u é igual a 2. É 1 mais 1. Quando x é igual a 4, u é igual a 1 mais 4, que é 5. Então, o meu problema asterisco vira a integral de 2 até 5 de raiz cúbica de u du. Só que eu tenho aqui esse x dx aqui, né? Então, o que eu faço? Eu vou substituir x por u menos 1. Que é consistente com u igual a 1 mais x. E essa integral aqui a gente sabe avaliar. Isso aqui é u sobre raiz cúbica de u, é u elevado a 1 menos 1 terço, que é igual a u elevado a 2 terços, menos u elevado a menos 1 terço. Integrado em du, para u de 2 até 5. Então, isso aqui deu u elevado a 2 terços mais 1 é u elevado a 5 terços, dividido por 5 terços, ou seja, multiplicado por 3 quintos, menos u elevado a menos 1 terço mais 1 é u elevado a 2 terços, dividido por 2 terços, ou seja, multiplicado por 3 meios.
Isso tudo avaliado entre 2 e 5. Então, nós ganhamos, no final das contas, 3/5 de 5 elevado a 5/3, menos 3/2 de 5 elevado a 2/3, menos 3/5 de 2 elevado a 5/3, menos 3/2 de 2 elevado a 2/3. E esse é o resultado. Acabou. Esse aqui era o exemplo 8. Exemplo 9. Integral de 1 até E de ln de x sobre x dx. Esse é bem interessante. Esse daqui a gente vai fazer u igual a ln de x. Porque, nesse caso, a derivada do ln de x é 1 sobre x dx, que é exatamente o que eu tenho aqui. Olha só. Se isso daqui é u, então isso daqui é du. Mas a gente tem que continuar, porque a gente tem a substituição dos limites de integração. Quando x é igual a 1, quanto vale u? U é ln de 1. Ln de 1 é 0. Quando x é igual a E, quanto vale u? U é ln de E, que é 1. Então, o meu asterisco vira a integral x igual a 1, u igual a 0. X igual a E, u igual a 1. De 0 até 1, de u, que é o meu ln, du. Isso aqui é igual a u ao quadrado sobre 2 entre 0 e 1. Isso aqui é igual a 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. É 1/2. Calculemos a integral de menos 3 até 3 de x à sexta mais 2 dx. Essa integral, o cálculo é facilitado da feita que a gente observa que f de x igual a x à sexta mais 2 é par. Porque se você substituir x por menos x, você vai ficar com menos x à sexta aqui, que é a mesma coisa que x à sexta. Então, f de menos x é igual a x à sexta mais 2, que é igual a f de x. Portanto, a nossa integral é 2 vezes a integral numa metade só, metade do intervalo, de 0 até 3, de x à sexta mais 2. Qual é a vantagem? A vantagem é que x igual a 0 é muito mais fácil de você calcular o resultado das primitivas, né? Então, você ficou com 2 vezes a integral de x à sexta, que é x à sétima sobre 7, mais a integral de 2, que é 2x
entre 0 e 3. Ou seja, 2 vezes x igual a 3. 3 sétimos sobre 7 mais 6, que é 2 vezes 3, menos 0 a sétima sobre 7 mais 2 vezes 0. Isso aqui é 0, e a gente ficou com 2 sétimos de 3 a sétima mais 12. Por outro lado, se você quiser calcular a integral de menos 2 até 2 de tangente de x sobre 1 mais x quadrado mais x à décima potência, essa integral é automaticamente igual a 0. Por quê? Porque eu estou num intervalo simétrico em relação à origem, vai de menos 2 até 2, tá? Então, isso aqui é inteiramente simétrico. E porque a função f de x igual a tangente de x sobre 1 mais x quadrado mais x à décima é ímpar. A rigor, eu não posso estar integrando de menos 2 até 2, porque menos 2 é um número menor do que π sobre 2, tá? E 2 é maior do que π sobre 2. Então, o intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2 está contido no intervalo menos 2, 2. Portanto, você tem aqui você passa por uma singularidade, um ponto onde o valor da função f de x vai ser infinito. E eu só estou... todas as propriedades que eu enunciei até agora, de integração, a regra de substituição, a integral de funções simétricas, sempre vale para funções contínuas. Então, eu preciso ter, na verdade, x entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, eu não posso estar integrando de menos 2 a 2, mas eu posso integrar de menos 1 até 1. Porque o intervalo menos 1, 1 está contido no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E, portanto, a minha função tangente de x sobre 1 mais x quadrado mais x à décima vai ser uma função contínua no intervalo menos 1, 1. Tá? E a integral é 0. O resultado é 0, eu não preciso fazer mais nada. Já fiz todas as contas que eu precisava. A integral dá 0. Ok. Vamos fazer um último exemplo aqui. Que é o cálculo da integral de raiz de x seno de 1 mais raiz de x ao cubo dx. E digamos que eu queira integrar isso aqui de 0 até 3. Então, a primeira observação é que para x entre 0 e 3, essa função raiz de x seno de 1 mais raiz de x ao cubo não tem problema algum. Tá bem definida, função contínua, está tudo beleza. Tá? E agora a gente vai fazer a substituição u igual a 1 mais raiz de x ao cubo, porque o du associado a isso vai ser 3 meios de raiz de x dx. E, portanto, raiz de x dx, que é o que eu tenho aqui, raiz de x vezes dx, nada mais é do que 2/3 de du. Continuando. Extremos de integração. Quando x é igual a 0, u
é igual a 1 mais raiz de 0 ao cubo é 1 mais 0. Quando x é igual a 3, u vai ser igual a 1 mais raiz de 3 ao cubo. Então, é 1 mais raiz de 27. Ok. Então, a minha integral vira a integral de x igual a 0, u igual a 1, x igual a 3, u igual a 1 mais raiz de 27, de seno de u vezes 2/3 de du. Porque o que eu tenho aqui é raiz de x dx, que é igual a 2 du sobre 3. Se u é 1 mais raiz de x elevado a raiz de x ao cubo, du deveria ser 3/2 de raiz de x dx. Mas eu não tenho 3/2 de raiz de x dx, eu tenho raiz de x dx, que é 2/3 de du. Então, em resumo, a gente ganha 2/3 integral de 1 até 1 mais raiz de 27 do seno de u du. Quanto é que dá isso? Isso dá 2/3. Primitiva do seno é o menos cosseno, porque a derivada do menos cosseno é igual ao seno. Para u entre 1 e 1 mais raiz de 27. Então, 2/3 que multiplica menos o cosseno de 1 mais raiz de 27 menos o cosseno de 1. Okay. 2/3 menos 2/3 cosseno de 1 mais raiz de 27 menos 2/3 mais 2/3 cosseno de 1. Aqui eu tinha menos e menos, por isso ficou com mais. Tá? Ok, essa é a resposta. Gente, acho que por hoje é só. As minhas recomendações são: façam muitos exercícios, porque o assunto, regra de substituição, não é um assunto difícil, é um assunto relativamente fácil, mas o que ele requer é bastante traquejo, bastante repetição, para vocês sacarem quem é que vocês têm que substituir, por quem. Então, tem alguns macetes, são pouquíssimos, eu mostrei para vocês quais são nessa aula, tá? E o resto é treinar, é bastante treino para adquirir traquejo. Tá bom? Vou parar a gravação agora e encerrar a aula daqui a pouquinho.